Filhos, eles são um argumento para a manutenção da relação muitas vezes, porque eles exigem cuidado, proteção e continuidade. E muitas vezes esse argumento ele vai ser a lei que vai reger a infelicidade do casal. Sendo que, de fato, isso vem atender um modelo de Sagrada Família que é uma falácia. As pessoas entendem que uma separação pode ser um trauma irreparável na vida de uma criança, e pode mesmo. Mas também viver dentro de uma relação neurótica, grau 20, grande parte, a maior parte das pessoas que nos procuram no consultório, elas são filhas dessas famílias, elas não são filhas das famílias separadas. Tá? Elas são filhas de famílias aparentemente estruturadas e que, de alguma forma, mantiveram nesse discurso uma medida de proteção aos filhos, sendo que, de fato, os filhos são os últimos a serem avaliados dentro desse processo. É uma coisa um mito é de que se a gente não falar sobre esse assunto, eles não vão saber nunca que a gente está em crise. E se desconhece aí, ou se ignora, o inconsciente daquela casa. O não dito não significa que não vai ser ouvido. E a criança, muitas vezes, ela vai lidar com esse não dito de uma forma muito... Como ela não tem ainda um fortalecimento egóico para suportar uma situação desconhecida, ela vai trazer aquilo dali, ela vai vivenciar, muitas vezes, inclusive, corporeificando, ou seja, somatizando. A criança adoece a doença que os pais negam. Ou então elas vão virar meio que... Elas encarnam, elas mediunizam todo o conflito daquela casa. Aí elas viram crianças daquelas maravilhas de criança e que ninguém entende por que aquela criança é daquele jeito e tal. E ninguém vê de onde vem toda a agressividade que aquela criança tem, toda a raiva que aquela criança tem, ou toda a melancolia, toda a tristeza que aquela criança tem, se aparentemente vivemos tão bem. Ela, por ser o mais frágil, o mais vulnerável dentro daquela relação toda, ela vai mediunizar tudo. Mediunizar numa linguagem metafórica, tá, gente? Ela vai trazer para si a responsabilidade de vivenciar aquilo, até mesmo como uma forma de equilíbrio da psique daquela casa toda. Aquilo precisa ser visto. Então, se eu visto essa roupa, alguém vai ver e vai ter que agir. E nisso, assim, esse entendimento é óbvio que não vai ser um entendimento formal, cognitivo, mas a impressão que ela fica, e essa impressão distorcida, é o que muitas vezes vai marcar a dinâmica dessa criança pela vida toda, fazendo, inclusive, com que ela fique criança pela vida toda. Né? Ela fique fixada num ponto ali da história dela e o desenvolvimento dela fique comprometido. E que também é importante salientar que 2 mundos saudáveis valem mais do que um mundo adoecido. A separação só vai ser ruim a depender da forma como essa separação for tratada por todos. Uma criança que vive em 2 lugares, que tem a casa do pai, que tem a casa da mãe, se a casa do pai tiver harmônica e funcional, a casa da mãe tiver harmônica e funcional, ela não vai ter o prejuízo maior do que ela teria se ela estivesse dentro daquela casa, que é um pequeno sanatório. E, por último, é lembrar que essas crianças de hoje, elas vão ser futuros amantes. Mais tarde elas vão conhecer a pessoa no colégio e vão se encantar e vão não sei o que e tal, e vão acabar casando. E qual vai ser o modelo relacional que elas vão reproduzir? O que elas conhecem. Né? Então, se você pensa em proteger uma relação amorosa real oficial, com o filho, é você oferecer a ele
um bom modelo de relação para que ele possa assumir mais adiante. Um modelo que vá compreender a coragem necessária, a disponibilidade necessária, a abertura para a mudança, para a transformação, que são necessárias para que esse indivíduo possa se relacionar bem lá na frente, em vez de ficar perpetuando uma maldição familiar, né? É aquela casa onde todo mundo, assim, minha bisavó sofreu na mão do meu bisavô, minha avó sofreu na mão do meu avô, e eu temo tanto por essa menina, e teme com razão, né? Porque sabe que se uma coisa não acontecer, a pobre da menina vai, de fato, cair na mão de quem não deve.